Saravá Umbanda, salve meus irmãos do canal de aulas, meu saravá a vocês. Falar um pouquinho sobre a questão da diversidade que tem em relação a vertentes. Existem várias vertentes dentro da Umbanda, às vezes cada terreiro ainda cria-se uma subvertente, porque existem as particularidades dos terreiros. E é muito grandioso esse universo da religião de Umbanda. Principalmente quando a gente fala na questão das 7 linhas, né? 7 linhas da Umbanda é algo que há muito tempo vem sendo discutido, cada um encontrou aí uma forma de trazer a questão das 7 linhas de Umbanda, dependendo da linha ou do conceito ou da modalidade de Umbanda, a gente tem uma explicação. E eu vou falar uma coisa para vocês, todas as explicações são válidas e todas as explicações em relação às 7 linhas, elas dão sustentação para aquelas pessoas que comungam daquela raiz. Não existe o errado. Existem maneiras de você interpretar a espiritualidade e você, por linha de afinidade, você encontra uma para você processar a sua evolução e o seu trabalho espiritual. Uma coisa é certa, se um preto velho incorporar, seja em que vertente for, o trabalho ele vai ser de orientação, com muita sabedoria, com muita serenidade e de assistencialismo à pessoa que vem em busca daquele auxílio ou daquele aprendizado. Dentro da doutrina da Umbanda tradicional, nós temos aí uma fundamentação bem legal. Vai aparecer aí na imagem para vocês aí, vai aparecer aí uma referência bacana sobre ciclos da existência humana, onde tem um padrão de evolução, indicando o alto, embaixo, a esquerda, a direita. E aí a gente processa o entendimento da Umbanda tradicional, vinculado a algumas explicações já dadas dentro de outros vídeos. É uma explicação dentro desta doutrina, onde ela se fundamenta dentro de um princípio que todas as forças que estão na espiritualidade, elas têm que ser assentadas no campo mediúnico daquele médium, para que ele possa, com essas forças assentadas, atuar sobre determinadas questões. Porque todo médium, quando ele está trabalhando, manifestado, incorporado, e ele chegou ao ponto de incorporar para atender alguém, ou mesmo se não estiver incorporado, ele vai lá fazer uma defumação na casa de alguém, ou mesmo que ele for fazer uma oração na casa de alguém, sem a manifestação, esse médium ele vai atuar exatamente sobre as questões mais densas, seja de um lar ou seja de uma pessoa. Se esse médium não tiver aquelas forças assentadas em sua vida, eu digo assentadas através de elemento, tá? Então a gente tem aqui, dentro da nossa tradição, as quartinhas, assentadas com a força dos orixás, bem como também para os guias, assentamento de Exu. Nós temos aí na aula que vai aparecer que fala exatamente sobre assentamento de Exu. Então nós temos essa dinâmica dentro do trabalho da Umbanda tradicional. A gente faz recolhimento, tá? A pessoa no recolhimento recebe os cruzamentos, recebe ali os amacis, recebe o preparo através das folhas, tá? Não é toda vertente que faz esse procedimento. Está errado aquele que não faz? Está dentro daquele conceito que aquela vertente atua. Tá? A mesma questão a relação das forças assentadas. São assentadas dentro do trabalho que a gente faz 20 forças. São 16 orixás, a força de Mãe Terra, força de tempo, que tempo para nós tem uma outra relação. Voltando àquele organograma que vai aparecer, você vê que tem um eixo
chamado eixo da criação. Esse eixo da criação representa o tempo, tá? Que é uma força da criação de Deus. Então nós temos essa força, temos assentamento de anjo de guarda e assentamento da esquerda. A esquerda engloba Exu, Pombagira, Exu Mirim e todas as forças que estão na esquerda, tá? Então são 20 forças assentadas. Isso daí para um dirigente espiritual. Quando a pessoa, ele é um médium iniciante, ele recebe o quê? A abertura pai e mãe de cabeça. A mulher é o orixá feminino, no caso do homem, o orixá masculino. Então, para a gente poder entender essa referência. E tem o quadrante. Então, são 4 forças do orixá. São 2 casais que ficam numa retaguarda da vibração espiritual e os 2 orixás que regem diretamente e o orixá direto da pessoa, né? Isso tudo junto com essas 16 forças do orixá, mais as 2 forças de Mãe Terra e Tempo. Vai aparecer aí outro organograma para vocês, que é, embora quem não está acompanhando aí as aulas, ou quem não está acompanhando o que a gente faz, às vezes possa não estar entendendo de imediato. Mas aí a gente tem o quê? Nós estamos aí com 16 orixás, que são as forças que regem as vibrações através de uma força planetária que daqui a pouco eu explico. Então esses 16 orixás, eles se polarizam em Oxalá, porque Oxalá é a grande força que rege a Umbanda. Posterior ao Oxalá, vocês vão ver aí uma linha que é o quadrante. Depois do quadrante, nós temos os 2 orixás que regem a pessoa diretamente e depois o orixá de frente da pessoa. Então, através dessa estrutura, a gente tem a compreensão dentro de um conceito, dentro de uma doutrina, que ela tem explicações. Ah, Paulo Ortiz, mas na minha doutrina não tem orixá tal, ou na minha doutrina tem esse, não tem aquele. Eu falo para vocês, no universo, quando se fala de orixá, é citado que existem 200 orixás revelados e mais 200 não revelados. O que é uma força orixá dentro do conceito da Umbanda? São forças que regem a natureza, que está dentro de uma representatividade de uma divindade que comporta aquela força na natureza. A Umbanda o que é? A Umbanda é um culto à natureza. Se a Umbanda é um culto à natureza, toda a força que vem da natureza é cultuável dentro de um aspecto elevado e positivo. Independente de quantidade de orixá ou de que maneira que você vai estar dentro da sua doutrina, entendendo essa relação de orixá, importante que você siga a sua doutrina fielmente. Dentro desta doutrina que eu trago, que é de meu avô de santo, que vem aí de uma ação que vem de décadas, né? A gente tem esse tipo de fundamentação, tá bem? Eu vou falar para vocês, meus irmãos que estão assistindo, ela é completa dentro da sua ação de entendimento, né? Então a parte dessa forma de interpretação, ela realmente ela comporta tudo o que o médium precisa para ele atuar dentro da espiritualidade, tá? É lógico, sempre voltando a falar, o que importa é o resultado final. Qual que é o resultado final? O resultado final é como é que você vai se tornar enquanto ser humano, que ser humano que você vai se tornar, de que maneira que você vai passar informações de Deus para as pessoas, de que maneira que você vai trabalhar a sua espiritualidade, principalmente quando se fala de esquerda, tá? Então, se você atua com todas as forças dentro de um aspecto elevado e evolutivo, tá maravilhoso, tá maravilhoso. O importante é isto, entender
que todas as vertentes que existem dentro da Umbanda, elas têm uma razão de ser, porque acolhe os seus afins. Assim como religiões. As religiões, elas estão aí para acolher os seus afins. Agora é lógico, cabe a pessoa escolher o caminho que ele vai percorrer. Bem, então é dessa maneira que a questão dessas variantes em relação ao entendimento da Umbanda, ela às vezes se torna complexo, porque cada um tem a sua particularidade. Como fala na questão das 7 linhas de Umbanda, vai aparecer aí outro organograma para vocês, que está aí a questão dos planetas e os dias da semana. A gente enxerga que os 16 orixás que eu citei, mais as 2 forças de Mãe Terra e Tempo, elas estão dentro dessas 7 forças planetárias que estão aí. E que se desdobram para os seres humanos através do tempo. Qual que é o tempo do ser humano? O tempo do ser humano é sétuplo. Tudo é 7. Então, 7 dias da semana não é o acaso. É uma contagem planetária. Então, nós recebemos as vibrações provenientes da criação dentro da nossa órbita. E essa órbita, ela influencia diretamente o nosso planeta e os seres humanos que aqui habitam. Então entendemos que essa força, ela vem dessa esfera superior, chega até a Mãe Terra e os seus pontos de força, e posteriormente você é iniciado aquela força e você utiliza dessa força para que você possa ter o aspecto evolutivo. Então eu entendo que as 7 linhas de Umbanda, ela está dentro das vibrações planetárias, dessas 7 forças planetárias que estão todos os orixás, sejam aqueles que vocês entendem como 10, 14, 15, 16, 20 ou os 200, estão dentro dessas 7 forças, porque é a vibração sétupla da evolução do ser humano. E é lógico, a gente tem que ter essa tranquilidade de interpretação. Se você fala assim, olha, eu não acredito nesse tipo de entendimento, acredito nesse, então você segue aquele que você vê que você vai ter o aspecto evolutivo e que você vai alcançar os seus objetivos espirituais, de ajudar o seu próximo e se ajudar primeiro, né? É você realmente entender aquela força em você para que você possa ser uma pessoa melhor. E dessa maneira a gente entende um pouco dessa força espiritual que existe dentro das vertentes, tá? Sem entrar dentro da característica de cada uma, que eu posso responder pela minha, como eu já falei, eu respondo pela Umbanda tradicional, por essa Umbanda de pé no chão, por essa Umbanda que vai pegar a pessoa e vai jogar uma massinha na cabeça, que vai fazer os cruzamentos, que o guia tem que vir em terra fazer, firmar o seu ponto, e que o ponto riscado, ele é poderoso, e que através do ponto riscado você tem um ponto de firmeza, um ponto demandatório, o ponto que estabelece ali a chamada de determinadas forças, e é dessa maneira que a gente entende essa magia religiosa que existe dentro da Umbanda. Então é a maneira que a Umbanda tradicional atua e trabalha. Então só para passar aqui mais esse ensinamento para vocês, como eu costumo dizer, ensinamentos, seja eles quais forem, é importante que tudo aquilo que eu estou falando aqui para vocês, eu sempre deixo muito aberto para que eu possa também ser questionado, porque tudo que você aprende, você tem que saber os porquês dos porquês. E se você tiver uma colaboração para dar para nós, alguma coisa que seja relevante, alguma coisa que você queira que eu cite, ou que eu explique, está aqui mais uma vez aqui meu WhatsApp, o número aí é só entrar e mandar mensagem para a gente, ou colocar sua mensagem aqui no YouTube mesmo, que a gente vai estar respondendo as suas dúvidas, esclarecendo da melhor forma possível sobre a Umbanda tradicional. Demais aqui, a gente fica muito feliz. Não deixe de compartilhar os nossos vídeos, se inscrever em nosso canal e estar sempre aqui conosco. Que Deus abençoe vocês e que possamos levar a bandeira da Umbanda, independente de vertente, para todos os lugares do mundo. Meu saravá a todos.